Glórias sejam dadas ao Senhor, o único digno de honras e glórias. Meus amados, apostilas grátis, estou oferecendo para vocês, como já fiz em outras oportunidades, eu estou oferecendo de graça apostilas para serem remetidas por e-mail, não é pelos correios. Eu não teria condições financeiras de fazê-lo. Portanto, os interessados em adquirir, em receber essas apostilas que eu vou apresentar agora, poderão escrever para o seguinte e-mail, meu e-mail, ayrton.palavradaverdade@gmail.com. Vocês vão ver aí na telinha, ayrton.palavradaverdade@gmail.com. É só escrever e eu remeto. Dessas aqui já remeti centenas e centenas para irmãos em várias partes do país. E eu quero oferecer agora a irmãos também que estão distantes, como os angolanos, os que moram em Moçambique, na África, Angola, Moçambique, também em Portugal, onde nós temos muitos amigos, leitores, que nos acompanham nessa jornada. E aqui a primeira que eu quero apresentar é, em apostila, esse livro, A Verdade sobre Maria, que não está à venda. No meu ministério eu não vendo qualquer coisa. Já vendi há alguns anos, mas quando na igreja eu distribuo, dou para os visitantes, não só apostilas, mas também DVD com pregações. Pois bem, em apostila é essa aqui, eu remeterei este livro, A Verdade sobre Maria. Aqui está a capa rosto da nossa apostila, que foi escrita em 97, muitos anos, né? Edição de outubro de 1997. E depois eu fiz uma revisão no ano de 2001, então mais de 10 anos, e tem servido muito. Então, nessa apostila, ou neste livro, que já foi lido por milhares e milhares, eu trato de todos ou quase todos os dogmas marianos, como, por exemplo, a Assunção de Maria, Maria concebida sem pecado, a sempre Virgem Maria, que é o dogma chave da Igreja Católica, medianeira, intercessora, advogada, mãe de Deus, Senhora, padroeira e corredentora, mãe dos vivos, depositária de preces, trono de sabedoria, rainha do universo, modelo de santidade, e etc. e tal. E apresento outras situações, como por exemplo, a respeito dos irmãos de Jesus. Um longo estudo a respeito dos irmãos do Senhor Jesus. Então aqui está para quem interessar possa. A outra apostila que eu ofereço gratuitamente para remessa por e-mail é: o Espiritismo é cristão? Aqui está a foto de Allan Kardec, e eu trato aqui de vários temas. A série de estudos aqui apresentada tem como finalidade maior estabelecer a clara distinção entre cristianismo e espiritismo. É o que eu trato aqui. Então, o índice das matérias: o Espiritismo e o Espírito Santo, o Espiritismo e os Espíritos Malignos, o Espiritismo e a reencarnação. A reencarnação é carro-chefe
do Espiritismo, o Espiritismo e a feiticeira de Endor, o Espiritismo e a reencarnação de Elias, o Espiritismo e a ressurreição de Jesus, o Espiritismo e a ressurreição de Lázaro, o Espiritismo e o sofrimento de Jesus, o diabo e a reencarnação, o Espiritismo e a palavra de Deus. Outra apostila que eu ofereço, Doutrina do Espírito Santo. Eu trato aqui quem é o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais e dons ministeriais. Aqui é uma parte em que eu trato as questões usando perguntas e respostas. Por exemplo, a única evidência do batismo no Espírito é o falar em línguas, e assim, por conseguinte, são reproduções de muitas consultas que me foram feitas e eu as respondi pela internet. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo é condição para a salvação? Claro que não. A evidência do Espírito Santo e etc. e tal. Onde estão na Bíblia as promessas de batismo no Espírito? E assim por diante. Aqui nessa apostila, Crenças e Religiões, eu inicialmente produzi esta apostila para mim, para que eu tivesse em mãos assim um resumo das principais religiões do mundo. Mas depois eu vi que também poderia ser de utilidade para os iniciantes. Tudo isso aqui é bom para os iniciantes, aqueles que estão iniciando ou aqueles que não têm condições de comprar livros de escritores renomados ou não têm condições de adquirir esses livros porque na cidade não tem livraria. Por isso é um caminho, um início, um embrião para que o estudante possa dar início aos seus estudos e crescer no conhecimento. Tudo isso aqui pode ser contestado. Todas as colocações que eu faço podem ser contestadas, mas precisa primeiramente examinar se o que eu falo está consoante o que a palavra de Deus diz. Crenças e religiões eu trato, por exemplo, das seguintes religiões. E eu inicio dizendo o seguinte: fala-se na existência de 36 mil seitas no mundo. A cada dia surge um novo grupo, uma nova heresia ou uma particular interpretação da Bíblia. Outros dispensam totalmente as doutrinas bíblicas, como é o caso do budismo e do movimento Hare Krishna. O presente trabalho não tem por escopo dissertar com profundidade as religiões relacionadas. O objetivo é apresentar um pequeno resumo, de alguns grupos, a fim de que o leitor possa ter uma visão rápida do mundo religioso, suas doutrinas, ídolos, deuses e fundadores. E, em muitos casos, eu apresento a minha contestação a respeito disso. Então eu falo aqui a respeito do budismo, o fundador, o que o budismo diz a respeito de Deus, etc. Apresenta a minha refutação, o que diz a respeito de Jesus Cristo, o espiritismo kardecista, hinduísmo, igreja local de Whitney, igreja adventista do sétimo dia, igreja da unificação do Reverendo Mon, islamismo, legião da boa vontade, meditação transcendental, meditação yoga, meditação da nova era, estados alterados da consciência, mormonismo, fundador Joseph Smith, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em 1830, e assim por conseguinte. Movimento Hare Krishna, movimento Nova Era, eu tenho uma apostila exclusivamente a respeito desse assunto,
testemunho de Jeová não poderia faltar. E falo a respeito, no final, da divindade do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos dar prosseguimento. Movimento Nova Era, uma apostila exclusivamente sobre este movimento, onde eu apresento seus símbolos, doutrinas, estados alterados da consciência, Lord Maitreya, Henri Cristo, o Anticristo, o vidente de Baturité, um caso local, e a respectiva refutação bíblica a respeito desse movimento. E eu inicio dizendo o seguinte: movimento Nova Era, embora esse sistema diabólico tenha sido iniciado na primeira seção espírita do planeta, quando o diabo, através da serpente, levou Adão e Eva ao pecado da desobediência, entende-se que o movimento Nova Era teve início em 1875 com a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York. A sua fundadora, a russa Helena Petrovna Blavatsky, ensinava que todas as religiões têm verdades comuns e que existem seres espirituais ou homens que evoluíram acima dos demais e por isso chamados mestres ou iluminados. E assim vai, eu dando uma explicação histórica da história do movimento Nova Era, como ele se iniciou, e também apresento as referências a respeito das fontes onde eu fui buscar essas diretrizes. O princípio das dores, outra apostila que eu coloco à disposição dos interessados. Eu parto daquela profecia do Senhor Jesus, em que diz o seguinte, que no final dos tempos a iniquidade vai aumentar, ou seja, a maldade humana vai aumentar, também haverá terremotos, fome, pestes. Então parto dessa premissa, dessa profecia, e fiz uma análise como está a situação atual a respeito desses fenômenos. Nós já estamos no começo das dores, nós já estamos no meio das dores, ou nós já estamos no fim das dores. Eu faço uma avaliação apresentando inclusive estatísticas sobre terremotos, situação dos mares, pestes, principalmente sobre AIDS, a situação desse câncer, depressão no mundo, etc e tal, fome, corrupção, e uma tentativa apenas minha de conseguir entender como está a situação de depravação humana, como estão progredindo essas situações em que Jesus colocou fome, pestes, terremotos e iniquidade. Você pergunta e a Bíblia responde. Eu coloquei você pergunta, Deus responde, porque é a Bíblia que responde e a Bíblia é a palavra de Deus. São 150 perguntas e respostas, embora no meu site palavradaverdade.com existam muito mais do que 150. Eu creio que 300 perguntas e respostas ou mais nesse site que eu citei, palavradaverdade.com. Mas aqui, nessa apostila, que foi escrita há muitos anos, mais de 10 anos, foi uma revisão no ano 2000, logo, há 16 anos eu escrevi isso aqui. E eu falo sobre alma, anjos, arrebatamento da igreja, espiritismo, morte, pecado, salvação, novo nascimento, oração pelos mortos, segunda vinda de Jesus, 70 semanas de Daniel, seitas e heresias, possessão e opressão, são alguns dos assuntos que eu trato
nesta apostila servem para os iniciantes, são conhecimento básico do cristianismo, aquilo que você precisa ter um entendimento, precisa conhecer, precisa saber. Muito apropriada para quem está iniciando. Como, por exemplo, carícias entre namorados ou noivos. Carícias ou carinhos. Quando ficamos zangados, estamos em pecado? O que é concupiscência? O que é remissão de pecados? E assim vai. Como a doutrina da reencarnação contraria a palavra de Deus? O que é ecumenismo? O que é protestantismo? Qual o significado de igreja, o significado de seita e etc. Como se classificam os anjos? Você vê que são perguntas bem simples. O que é apostasia? Porque você tem muitas perguntas, você que está iniciando, você não tem a quem perguntar. Você fica com aquela dúvida na sua cabeça, você não tem os livros apropriados, você não tem livros de comentários bíblicos, às vezes na sua cidade você não tem condições de adquirir, ou você mesmo não tem condições, então, masturbação é pecado? Essa apostila abre os horizontes para que você inicie o seu estudo, mas sempre levando em conta o que diz a Bíblia, consultando a Bíblia. Quais as alianças de Deus? Então, eu apresento aqui todas as alianças de Deus, ou quase todas, conceito com Adão, conceito com Noé, conceito com Abraão, aliança com Isaac, Jacó, israelitas, renovação da aliança nas planícies de Moabe, e etc. e tal. Muito útil. Muitas igrejas usam isso aqui, muitos pastores já me escreveram dizendo, eu estou usando essa apostila, até da África, parece que Angola, o irmão lá, meu querido irmão, lá, se não me fala a memória, o irmão Campos, lá de Angola, tem usado essa apostila. O fogo do Apocalipse. Está aqui. Uma tentativa minha de reunir todos os eventos, ou quase todos, eventos escatológicos, a partir do arrebatamento da igreja. Foi escrito em 1999, olha aí, mais de 14 anos. O fogo do Apocalipse. Eu trato também de outras questões. Nostradamus, falando a respeito de Nostradamus. Apresentação. Na apresentação, eu explico os objetivos dessa apostila, falo sobre o estado intermediário, o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, os sinais, o tribunal de Cristo, a tribulação, os juízos de Deus, a batalha do Armagedon, a vinda de Jesus na segunda fase, o julgamento das nações, o milênio, as 70 semanas de Daniel, a última revolta do diabo, o juízo final, novos céus e nova terra. Nostradamus, profeta de Deus ou do diabo? Nova mensagem do fim do mundo, cronologia do fim, o fogo do Apocalipse e bibliografia. Cronologia do fim. Isso é interessante. Página 49. São mais ou menos 50 e poucas páginas. E eu digo o seguinte. Com relação aos eventos futuros, todos nós desejamos obter as seguintes respostas. Quando, como, onde e por quê. Não é fácil colocarmos os acontecimentos em tal ordem que nos dê uma ideia do que irá acontecer em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. Tentaremos fazê-lo. Somos cientes
de que nada podemos realizar sem a ajuda do Espírito Santo que em nós habita. Então eu digo, primeiro, sinais precursores da vinda de Jesus. Segundo, o arrebatamento da igreja propriamente dito. Terceiro, o tribunal de Cristo. O julgamento dos crentes segundo as suas obras. Não será julgamento para condenação. Uns receberão muitos galardões, outros reprovação, poucos galardões ou nenhum. As bodas do Cordeiro. Dar-se-á o encontro dia muito esperado do noivo, Jesus, com a sua noiva, igreja. A tribulação, o anticristo, a grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus na segunda fase, o julgamento das nações, o milênio, período de 1000 anos sob o reinado de Jesus. Tá? Apocalipse 20. Última revolta de Satanás. Porque a Bíblia diz, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, a fim de ajuntá-las para a batalha. Mas desceu fogo do céu e os consumiu, e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Apocalipse 20, de versículos 7 a 10. Então, o juízo final. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para serem julgados segundo suas obras. E, por último, novos céus e nova terra. Então, meus amados, isso aqui é exatamente um resumo, né? Uma condensação a respeito do Apocalipse, das coisas escatológicas, das coisas futuras, que nós não entendemos muito bem, mas de acordo com a Bíblia Sagrada e a ajuda do Espírito Santo, nós podemos penetrar, ainda que perifericamente, em assuntos, em tão grandes mistérios. Então, coloco à disposição de vocês todas essas apostilhas para serem remetidas por e-mail. ayrton.palavradaverdade@gmail.com. Fiquem com Deus.